Olá, começa agora mais um programa da TV Empreendedorismo, um programa que tem como objetivo levar a você as ideias, os conceitos, as informações mais importantes para o desenvolvimento do seu negócio. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber a minha amiga Silvana Prado. Silvana Prado, bastante conhecida já na cidade de Franca, tive a oportunidade e o prazer de conhecê-la num curso de coaching que foi realizado aqui na cidade de Franca. Além de tudo, ainda é coach. Silvana, eu quero agradecer por você ter aceito o convite e abrir a palavra para você se apresentar um pouquinho melhor para quem ainda não te conhece. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, pela oportunidade. E eu sou muito conhecida pelo meu trabalho no Grupo Apoiar, né? Eu fundei o Grupo Apoiar faz 15 anos e o objetivo foi uma reuniãozinha simples para ensinar as pessoas a lidarem com pânico, porque eu tive síndrome do pânico depois de perder 2 filhos e eu acabei vencendo isso sozinha, sem terapia, sem medicamento, e eles falam que você não vence isso e que é constante, e eu nunca mais tive. E dessa experiência minha, eu escrevi um livro e as pessoas queriam me conhecer e eu montei o Grupo Apoiar. Hoje nós atendemos em média de 400 a 500 pessoas em Franca e é uma das grandes realizações da minha vida. Inclusive pessoas com síndrome do pânico, com alguns depressão, problemas psicológicos. Fobias. Hoje nós atendemos pessoas com toda a área da saúde mental dentro do transtorno de ansiedade e humor. Nós recebemos, temos reuniões às terças-feiras, são gratuitas, e algumas pessoas que querem um trabalho diferenciado particular, nós oferecemos também. Somos o único grupo no Brasil exercendo uma atividade tão grande e realmente é muito bonito para a Franca ter esse grupo. E como é que vocês trabalham lá, Silvana? Você comentou sem remédio. Como é que trata de síndrome do pânico sem remédio? Então, todas as doenças, elas acontecem, tem um fundo emocional, são comportamentos que nós adotamos. Por exemplo, a pessoa com pânico, de acordo com pesquisas, né, eu pesquisei muito, ela tem um perfil da pessoa, ela é perfeccionista, ela quer tudo certo, ela é muito exigente, ela se torna um alto carrasco. E aquilo ali vai gerando uma ansiedade tão grande que, para quem tem a genética, ela pode desenvolver o transtorno do pânico, tá? A partir do momento que você começa a mudar os comportamentos que causam as crises, que são os gatilhos, na verdade, e você insere comportamentos novos, por exemplo, a pessoa começa a fazer exercício, ela retira a cafeína, uma pessoa com síndrome do pânico em 20 minutos pode ter uma crise de pânico, depois que ela tomar uma xicrinha. Nossa. E assim, exercícios respiratórios. Então, eu criei 7 passos. Os 7 passos são gratuitos, você não paga nada para fazer nenhum deles, podem ser acessados no nosso site e a partir dali você vê a recuperação das pessoas, é um negócio extraordinário. Tanto como a minha formação primeira é de advogada, quando eu comecei em Franca, as pessoas ficavam com medo, o que essa mulher está fazendo? E hoje todos os médicos de Franca encaminham gente para nós, porque eles veem que nós estamos ensinando técnicas fáceis e as pessoas se recuperam. Não só eu que não tenho crises há mais de 20 anos, mas os voluntários que trabalham comigo, que também não têm crise. E todos que estão comigo nunca usaram medicamento há algum tempo, quando entraram no grupo pararam de usar. Então é realmente o potencial humano sendo desenvolvido para que ele se cure de uma doença que realmente, no meu entendimento, não é crônica. O que é crônico é o comportamento defeituoso da pessoa. Isso, bom você ter tocado nesse assunto pelo seguinte, Silvana, você me dá a chance de te perguntar se uma pessoa pode causar algum problema emocional em outra. Você acredita nisso? Por alguma pressão, alguma violência, não agressão física, mas uma agressão através de palavras, uma ordem mal dada. Sim, se você está despreparado e não tem uma estrutura, uma pessoa fala uma pessoa agressiva, uma palavra agressiva, e você vai se desestruturar. Mas se você está bem, isso não vai acontecer, né? A pessoa pode fazer uma agressão verbal, a menos que seja física, e realmente... Mas assim, eu acho que as coisas que eu aprendo, eu sou budista, é que tem pessoas que ficam anos em prisões
mantendo um estado de espírito emocional equilibrado, pacífico. Então, o mundo que nós desenvolvemos é uma proteção contra essas agressões. Então, eu acredito que na medida que alguém nos agride, nos desequilibra, é porque nós não estávamos preparados para aquilo. Eu estou te dizendo isso porque, infelizmente, eu estou falando aqui com uma advogada que é terapeuta também. Então, ela entende muito bem da questão emocional e da questão das leis, né? A gente tem acompanhado pela mídia o número de processos por assédio moral, por conta de um descontrole emocional, às vezes do gestor, do empresário, que às vezes ele perde o controle e fica cego e não sabe como ele deve se relacionar com um subordinado ou até com um superior. E essa questão emocional que você trabalha eu acho muito interessante, por isso que eu te perguntei se as pessoas podem nos causar alguns males, podem nos trazer algum tipo de dano na nossa parte emocional. E se você já tem recebido alguns casos assim. Então, a partir do momento que existe uma relação de superior com inferior, realmente é uma questão complicada, porque principalmente quando é a mulher, se ela está numa situação que ela necessita do dinheiro, muitas vezes ela vai se submeter a algumas situações, né? Mas eu acho que a melhor proteção para todos nós é a informação, é saber, você pode procurar ajuda se você está sofrendo desse problema. E realmente, se você está colocando nesse nível, sim, a pessoa vai causar um dano a você. Se você depende do emprego, você tem medo de não arrumar outro. Mas da mesma forma, eu acho que a pessoa que está agredindo precisa também de auxílio, porque ela está lidando com coisas descompensadas dentro dela, né? Então, é sempre importante que a própria empresa receba ajuda nesse campo. E, às vezes, algumas pessoas nos procuram, por exemplo, da produção de uma fábrica, e um gerente que abusa verbalmente, a pessoa chega chorando, ou até um empresário de uma empresa grande que tem uma loja que vende coisas e maltrata os vendedores. E a pessoa fica numa situação, às vezes, de ter crises de pânico, de ter crise de ansiedade, e às vezes abandona o emprego, às vezes procura ajuda para isso. E realmente é um problema que precisa ser endereçado, né? E aí entra uma empresa como a sua, como a CDE, né? Para ajudar nesse problema, não só a parte de procurar um psicólogo, uma orientação, mas também a orientação para a empresa, como que esse líder, como que esse gerente está agindo, né? O próprio dono da empresa, né? Você tocou num ponto que eu acho que é a base de todo o remédio, que eu acho que te ajudou também, a questão da informação, buscar informação. Você buscou bastante informação fora do país, né? Sim. Conta um pouquinho dessa vida fora do Brasil. Tá, eu tive a bênção divina, assim que eu perdi meus filhos, eu fui morar nos Estados Unidos. E foi lá, na verdade, que eu consegui informações, porque no Brasil existia muito pouca informação sobre o transtorno do pânico. E eu comecei a estudar lá e fiquei 7 anos morando lá. E eu tive, assim, sempre fui muito curiosa e me envolvi em diversos trabalhos voluntários na área jurídica nos Estados Unidos. Eu trabalhei com pessoas com AIDS, trabalhei com assistência a crianças que estavam sofrendo risco de abuso de familiares e aprendi essa técnica da acupuntura emocional, que é uma coisa, que é a coisa mais fantástica que eu aprendi na minha vida. Acupuntura emocional? É uma técnica que já está sendo usada nos Estados Unidos há uns 15 anos, no Brasil começou agora a ser mais divulgada, e eu tenho escrito muito, e mais algumas pessoas, e é uma técnica que você combina princípios da medicina chinesa, da acupuntura e neurolinguística. Então, eu tive muita dúvida em trabalhar com isso, porque todas as vezes que eu fazia e eu vi um resultado meio assim, uma coisa meio milagrosa, eu falava, não é possível, e aquilo me causava uma dúvida, e eu tive muita dúvida em começar a usar. Até um dia que eu estava trabalhando com uma senhora que tinha também perdido um filho, e um psicólogo tinha me encaminhado, falou, olha, eu não sei mais o que fazer com ela, essa pessoa está sofrendo muito, ela já passou no psiquiatra e ela parece que desistiu da vida. E eu conversando com ela, com as técnicas que eu uso, da medicina, da meditação, da medicina ayurvédica, da programação neurolinguística, eu vi que ela não respondia, e eu estava ali no final da linha com ela, e ela, não, eu vou embora, não adianta, nada adianta. E eu resolvi, falei, posso fazer uma rodada de uma coisa meio estranha com a senhora, mas é muito interessante. Pode fazer. E no meio da rodada,
É assim, a gente faz uma rodada positiva, uma negativa, usando uns pontos de acupuntura ligados a diversas partes do corpo, mas sem inserir agulha, só batendo nos pontos. E na metade da rodada, ela respirou fundo e a cor do rosto dela mudou. É como se ela tivesse respirado em muito tempo. Aí ela olhou para mim e falou assim, o que aconteceu? Eu falei, eu também não sabia direito. Eu falei, não sei. Eu tinha feito curso online, uma coisa assim muito superficial. E aí eu resolvi levar a sério, ainda com alguma restrição, até que eu vi um estudo vindo de Harvard, comprovando a eficácia da técnica em alergias. A partir daí, eu me dediquei seriamente, fui para os Estados Unidos, fiz diversos cursos e hoje eu estou divulgando isso porque, eu vou te falar, Albino, olha, em 15 anos de apoiar, eu procurava assim, alguma coisa que me ajudasse a diminuir o sofrimento das pessoas mais rápido. E eu me sentia muito frustrada, porque a meditação é muito lenta, as pessoas não faziam. Às vezes você passa diversas técnicas, trabalha com a neurolinguística, a pessoa sentia aquela dificuldade, porque o subconsciente está ali dominando. Ele é 90% do controle nosso. E eu me sentia frustrada. Às vezes eu orava, eu falava, Senhor, mas não é possível, as pessoas estão sofrendo demais. Quando eu conheci essa técnica, você em uma sessão, em uma hora, você vê a pessoa se transformando, pelo menos na área, naquele assunto que ela resolveu trabalhar. Para mim foi espetacular, porque a intenção da minha vida é poder ajudar. É bom descobrir gente que já sabe o que quer fazer da vida, né? Às vezes tem muita gente que passa a vida inteira sem descobrir. Chega lá no finalzinho, eu quero a prorrogação. Não tem jeito. Esse jogo não tem prorrogação. Nós vamos voltar a falar de acupuntura, adorei. Acupuntura emocional, você vai explicar um pouquinho mais sobre isso, sobre o teu dia a dia lá no grupo de autoajuda Apoiar, que é um trabalho maravilhoso. E você, não saia daí, não troque o site, porque daqui a pouco a gente está de volta.